Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos. O meu abraço bem carinhoso em cada um de vocês. Muitas saudades, mas a esperança de que dias melhores estão por vir. Daremos continuidade ao nosso estudo com o nosso terceiro bimestre. O componente curricular Arte traz para vocês hoje o estudo sobre a gramática visual. Existem alguns elementos que são fundamentais na construção artística, tá? Alguns cientistas, por exemplo, pesquisaram durante muito tempo para tentar entender quais seriam os elementos básicos em uma construção artística, em uma produção artística. E eles descobriram que o ponto, a linha e o plano são fundamentais para essa construção. O ponto é aquele elemento que chama a nossa atenção para a obra. Pode ser que seja um ponto de luz, tá? Algo que chama a nossa atenção, que diretamente os nossos olhos se voltam para ele. Diz assim: o ponto é o início, ele marca o começo. Não existe produção, não existe construção artística, por exemplo, em uma pintura, tá? Em uma obra, que não parta do princípio de um ponto. E a partir dele é que se define o todo. Então, o ponto é o começo, é o ponto de partida. Diz mais, às vezes é um ponto que nos chama a atenção em uma paisagem. Pode ser um ponto de foco de interesse em uma obra, ou um ponto geométrico, ou o início de uma linha. Quando a gente olha bem direto a uma paisagem, tem um ponto especial lá naquela paisagem que chama a nossa atenção, que faz com que possamos nos voltar o nosso olhar para aquela paisagem. E as linhas, tia Cida? Como elas são desenvolvidas? Qual a importância delas? Se eu vou traçar uma pintura, por exemplo, partir do meu ponto, do princípio, do começo, e eu vou alongando esta linha, dando forma, não é isso? Eu vou alongando, seja uma linha grossa, fina, longa, curta, os mais variados tipos. As linhas são deslocamentos de pontos ou o próprio ponto em movimento. Então, tá lá, o ponto que me chamou a atenção. A partir dele, eu vou deslocar, não é isso? Eu vou dando forma à minha obra. Por exemplo, pegue um lápis e faça um ponto em uma folha de papel. Depois, arraste esse ponto para alguma direção por algum tempo. O que temos? Observe que criamos nesse traçado o rastro do ponto, ou seja, a linha. Um papel simples que vocês tenham à mão nesse momento. Pega um lápis grafite, faz o pontinho e traça essa linha. Observe. Insira poética nessa sua observação. Veja como é que inicia essa construção e a importância dessa linha nesse trabalho. Pontos e linhas se acomodam em planos e formas. Eu preciso ter um plano para a construção da minha obra. Então, o plano, o ponto e a linha vai se acomodar nesse plano, ok? Na página 193 do livro que eu trabalho com vocês, vem a linha poética. Aí tem um trechinho que diz assim: fiz carvão do batom que roubei de você, e com ele marquei 2 pontos de fuga e rabisquei meu horizonte. Esse trechinho é um trechinho de uma música de Legião Urbana, tá, gente? 2, o nome da música. E aí ela fala sobre essa questão do ponto e da linha, tá? Utilizando o batom que rabisquei. É muito linda essa música. Quem tiver a oportunidade de ouvir, por favor. As linhas nascem no papel ou na cabeça do artista. O artista, ele é tão criativo que ele não precisa necessariamente estar com o papel
com a base, né, com o elemento para construir. Na própria imaginação, ele vai dando asas, criando, vendo onde se encaixa o ponto, as linhas que traça. Então, o artista primeiro, ele faz uma viagem no mundo da sua imaginação e depois põe em prática a sua construção. Todos nós podemos ser criativos, todos nós podemos criar. É necessário que demos asa à nossa imaginação, que deixe a nossa imaginação voar, não é isso? Nos mostrar a sua grande capacidade. Todos nós somos capazes. A linha pode ser pura, feita com um único traço, ou pode ser composta por um tipo de textura resultante de várias linhas que se aproximam ou se entrelaçam. Isso vai da imaginação de cada um de vocês, certo? A linha pode estar lá, pura, sóbria, sozinha, ou ela pode estar junto a várias outras linhas, promovendo textura, tá? Dando um efeito de textura na sua produção. O elemento visual linha pode nos direcionar a pontos de fuga para algum lugar no horizonte. Trata-se de perspectiva linear, que proporciona a visão de profundidade em imagens. Eu observo muitas vezes em quadros